Amados irmãos, graça, a paz e a glória do Eterno para todos vós que aqui estão a me ouvir nesta noite. Queria eu primeiramente aqui fazer um desabafo em relação a essa bagunça toda que se diz Evangelho. Meus irmãos, infelizmente estamos vivendo literalmente o tempo da apostasia, segundo diz as epístolas do, assim vou chamá-lo, apóstolo Pedro. E é de grande repercussão isso tudo que acontece. Aliás, digo aqui eu que as igrejas evangélicas, sim, as igrejas evangélicas no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, estão a copiar o esquema e o sistema da grande meretriz chamada Igreja Católica. Eu, católico por 27 anos que fui, li muito as Escrituras e assim as conheci. Passei cerca de uns 3 anos e meio na religião evangélica, para que somente tendo o Espírito Santo como meu orientador, conforme assim Shaul diz, não é necessário que ninguém vos ensine, mas o Espírito Santo é quem vos guiará. Assim eu fiz. E o mesmo Espírito veio a me guiar, visto que nunca fiz escola dominical, nem sequer curso de teologia. Apenas compreendi que de onde eu vim, houve uma série de deturpações, de enganos, de blasfêmias contra as palavras do Criador, contra os nomes de seus santos apóstolos, seus santos profetas, de seu amado Filho unigênito e dele próprio, o Eterno. Pois assim, a própria Igreja Católica mistificou, para a raça humana muitas coisas, como o livro do profeta Enoque, dentre eles. Mas o mais cataclístico disso tudo foi a audácia que tiveram de pegar e deturparem os nomes do Pai Yahweh, porque tudo começou pelo povo hebreu e a língua e o idioma que se fala nas Escrituras é o hebraico arcaico, de seu Filho amado, nosso Mestre Yahushua, dos santos apóstolos e dos santos profetas. Como Jeremias não se chama Jeremias e sim Yarmialhu, Paulo também não se chama Paulo, seu nome verdadeiro é Shaul. Mas essa é apenas uma das grandes questões que eu quero elucidar para vocês. O grande fato, cegos irmãos evangélicos, infelizmente os amados católicos e todas as religiões do mundo inteiro, vós não compreendestes que o Criador nunca fez uma religião para o ser humano? Ora, pois, se ele assim fundasse um sistema religioso, teria ele primeiramente começado por Adão e a sua mulher Eva, vou assim chamá-los, porque é assim que a maioria os conhecem. Mas ele não fundou de forma alguma. Blasfêmico é o que a igreja evangélica hoje faz, querendo ensinar para os irmãos que falar em outro idioma ou em línguas estranhas, como eles dizem, é um tal de xerebecanto, neber, labrasúbia, ribalas, decova, tete, camaer, rablasúbia. Ora, pois, 1 Coríntios capítulo 14 retrata muito bem que é necessário que haja um tradutor, que haja um intérprete, assim lá está escrito, mas é nada mais do que um tradutor. E se não houver, que fique calado em silêncio, falando para com o Criador, porque somente Ele e o Criador entendem o idioma que assim se fala. Assim também há um grande engano com relação ao dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro, povo. Acordem, tirem as escamas de vossos olhos. Deuteronômio capítulo 14, Êxodo 30 fala na metodologia do dízimo e diz lá, pois, que naquele tempo, antes até mesmo da lei de Moisés, já existia dinheiro. Como é que o Criador, o Deus imortal, iria mentir acerca destas coisas? Ora, se fosse pois para fundar dízimo por dinheiro, certamente ele não teria feito no tempo da lei mosaica. Acabem com essa cegueira, vocês estão cegos. Será que vocês não enxergam o palmo das Escrituras que está em vossas mãos? E vocês hoje ouvem tão somente pastores, bispos, padres,
instruindo a vocês: ora, quem é o verdadeiro e bom pastor no meio disso tudo? Acaso não é o Machia, o Messias, aquele que morreu por amor a ti e a mim? Certamente que sim. Mas vocês estão afundados, atolados nessa religião, principalmente a que se chama evangélica, porque vós idolatram a uns seres feitos de carne e osso. É pior do que a igreja católica, que adora as imagens de escultura, aos santos deles, e as outras religiões também mais. Não conseguem parar com essa preguiça de ler as escrituras, não conseguem ler o livro de Mataniel, que é Mateus, como chamam. Será possível que todavia vós andareis cegos nos ensinamentos blasfêmicos que os pastores ensinam a vós? É muito fácil fazer isso. Eu participei de muitos cultos, fiz pregações, e quantas vezes, de acordo contra o sistema, melhor dizendo, contra o sistema, eu não lia um exemplo aqui de capítulo, versículo. Irmãos, abra suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. A palavra de Deus diz assim, 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 assado. Amém, todo mundo igual à igreja católica, fechavam suas Bíblias, e ali, se fosse eu, um enganador, diria: Deus aqui está falando nesta noite que vós sereis abençoados abundantemente, porque a bênção que eu tenho para ti, assim fala eu para ti, filho meu, é grande, abundante e próspera, porque tu és um dizimista fiel, e trazendo assim, pois, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento sobre a minha casa, eu não te abençoarei? Parem de hipocrisia, vocês estão cegos. O que lá retrata em Malaquias capítulo 3 não é para você brasileiro, não é para você português nem italiano. Então somente ali era o Criador usando o profeta para falar com os levitas, os homens que recebiam essa incumbência da lei mosaica. Aliás, digo aqui eu, seu pastor safado, qualquer um dos pastores que pregam esse dízimo deturpado, acham pois que eu sou um rebelde? Não, eu sou um amante das escrituras e amo ao mestre e ao Yahushua mais do que vocês pensam. Só que, porém, vocês sabem disso, mas não ensinam ao rebanho. O povo está cego por causa da sua cega doutrina, que quer tão somente apacentar a si próprio, não tem compadecência para com as pessoas que estão andando com o carro caindo aos pedaços, o outro morando de aluguel, uns passando fome e necessidade, pedindo dinheiro para comprar o gás, e vocês com seus cofres abarrotados, não têm coragem de dar sequer um centavo, para assim se apacentarem. Certamente naquele grande dia vocês verão a ira do Salvador sobre as vossas atitudes blasfêmicas, sobre as vossas atitudes de ganância, de cobiça, de avareza. Acham pois que vocês vão de escapar? Universais, mundiais, assembleanos, Deus é amor, católicos, acham mesmo que hão de escapar da ira do Salvador, por vocês blasfemarem a escritura do Criador, não dando entendimento às pessoas? Aqueles que eram para ser formados discípulos de quem? Das vossas membresias evangélicas ou fiéis católicos? Não, o mestre não veio para formar membresia, sistema. Ele disse: fazei discípulos para mim. Vocês estão fazendo discípulos para vocês próprios, cobiçando o dinheiro deles, avarentos, imundos, malditos, que buscam tão somente satisfazer os desejos das vossas carnes, homens de torpe ganância, que não entram e não deixam os que estão de fora entrarem. Vós percorreis o mundo para fazer um prosélito, e tornam aquelas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno. Malditos são vocês, assembleanos, evangélicos. Vocês não têm vergonha na cara de sequer pegar e dizer: eis que eu hei vos ajudar, seja no que for. Porque ao invés dessas malditas campanhas que vocês fazem de construir uma igreja A, igreja B, em várias cidades do país que está abarrotada, por que vocês não constroem mega galpões para abrigarem aqueles que hão de necessitar da vossa ajuda? Pois naquele grande dia o mestre disse: estive com fome, seu hipócrita, e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me deste de vestir. Estou falando de você, pastor, porque assim os discípulos perguntaram, e ele disse: me deste de comer, me deste de vestir, me deste de beber. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão tomando
o lugar do Salvador para si próprio. Ai de vós! Quem sou eu aqui para eu querer vos julgar, porque eu também sou pecador igual a vocês? Mas é pela graça e não pela lei de Moisés que eu sou salvo. Eu não sou dizimista, para não negar o sacrifício que o Salvador fez assim na cruz do Calvário. O planeta está clamando pela verdade, vocês estão a ocultando, conforme a Igreja Católica, conforme as outras religiões, cobram valores absurdos, 40, 50 mil reais para pregar. Que porcaria de evangelho é esse que vocês vivem? Se de graça recebeste, de graça dai. Vocês acham que o nome do Salvador é Jesus? É o nome romano, rapaz. O nome do Salvador tem origem hebraica, de acordo com a língua e origem de seu país. Será que vocês estão tão cegos que não veem que tudo isso foi um nome inventado por Roma, por Constantino, pelos demais concílios de Trento, Nicéia e tantos outros que assim pegaram e introduziram os nomes pagãos? A sociedade brasileira, a sociedade num todo, no país, no mundo inteiro, a língua é hebraica e não é português Brasil, porque nome próprio não se traduz, isso é uma regra mundial. O nome Michael Jackson, o nome Barack Obama, o nome Bruce Lee, o nome Slobodan Milosevic são pronunciados e escritos de acordo com a sua língua. Transliteração nada mais é do que eu pegar e trazer a fonética do nome para a minha língua. Por exemplo, Michael Jackson, na transliteração para a minha língua, a minha escrita portuguesa ficaria M-A-I-C-O-U, Michael Jackson, J-E-Q-U-E-S-O-N, Jackson. Isso é transliteração, cambada de burro. Me desculpe aqui assim chamá-los, mas vocês estão cegos, não conseguem chegar a um palmo, como eu já me disse, acerca da verdade. Vós andais em conformidade com a mentira, sendo que o Criador vai cobrar de vós severamente, por essas blasfêmias, por essas deturpações, por esses enganos que vós fazeis para com as pessoas. Vocês não tomam vergonha nas suas caras, e ainda acham que estão sendo perseguidos por um Rubens, irmão Rubens está se levantando, por tantos outros que assim defendem o nome verdadeiro e a verdade das Escrituras. Até o nome Bíblia é um nome pagão, cambada de cansadores, cambada de homens que não têm a capacidade de enxergar estas verdades. Ai de vós, ai de mim também, claro que sim, mas pior ainda é o que vocês fazeis com a manipulação errônea das Escrituras, e dizem: eu amo a Deus. Amar a Deus, usando essas mentiras, ou vós achais que o inimigo também não trabalha com vocês? Se com o próprio Pedro, que estava ao lado do mestre, ele assim usou, e o mestre o replicou dizendo: aparta-te de mim, Satanás. Vocês também estão andando sobre o regimento do principado, da potestade e do enganador deste século. Vós amais as coisas deste mundo, e o mestre diz: o meu mundo não é aqui, o meu reino não é deste mundo. Que o Criador, Yahweh, tenha misericórdia de vós. Não sou covarde, não me escondo atrás das câmeras. E quantos pastores eu já tenho dito sobre estas coisas, e eles hipocritamente diziam: irmão, mas está na bênção. Bênção? Bênção caramba, rapaz. Vocês acham que o mestre Yahushua, a quem vós chamais de Jesus, era frouxo? Tinha medo de morrer? Tinha medo de falar a verdade quando ele assim pregava em meio aos montes, ao mar da Galileia? Ou era num templo feito por mãos humanas? Nunca foi, jamais será, porque não é esse o mestre que eu conheço que vocês pregam. Esse sim é o enganador. Esse sim é o espírito do engano que está no meio de vocês, que inventou o sistema. Cambada de frouxos são vocês, porque não têm a capacidade de, quando sobem em vossos púlpitos, para mim é um palco,
não tem a coragem de ler as Escrituras por inteiro, se lê o capítulo todo, não é o capítulo, versículo, não, sou hipócrita. Vocês sabem disso, que para se ter o conhecimento acerca de matemática, geografia, seja qual for a matéria, vocês nunca aprenderam tais matérias por lendo capítulo e versículo, mas sempre o conteúdo na íntegra, e acham que a Escritura é diferente? Abomináveis, é claro que não. Ensinem as pessoas que se falar em línguas nada mais é a capacidade que foi dada tão somente aos apóstolos de falar em outro idioma, pois assim havia homens da Capadócia, Mesopotâmia, Medo, Egito, Panfilha, Ásia, homens de diversas nações do mundo, debaixo dos céus e sobre a terra. Ou acha que é um tal do Xerebecantonébia? Seus hipócritas, aprendam, entendam que é um mestre quem vos fala nas Escrituras, não são vocês com seus enganos, com suas torpezas que falam. Vocês se colocam como seres superiores aos irmãos, mas Shaul diz: todos vós podeis profetizar. E profetizar é o quê? Nada mais isso do que eu estou a falar, e muito mais excelentemente ainda, lendo as Escrituras na íntegra. Vocês serão cobrados, e eu, como irmão no mestre, venho vos pedir: apartem-se desse engano, porque o tempo está próximo. Não conforme vocês pensam. É necessário que Apocalipse se cumpra, é necessário que a besta se levante, é necessário que o oitavo rei que procede do 7 também se levante. A besta é o sistema. Vocês nem sequer pregam isso nas igrejas, dizendo quem é a besta. Não tem coragem de dizer quem é a besta. Se sabem, se não sabem, errantes são vós. Que o Salvador Yahushua tenha misericórdia de vós. Shalom para vós, seus hipócritas, que eu também vos amo mesmo assim, contudo. Shalom para vós.